Para você que tem financiamento de casa, apartamento, enfim, um imóvel, ou pretende fazer um financiamento, essa dúvida aqui eu tenho certeza que pode ser sua dúvida, e mesmo que não seja sua dúvida, a resposta vai te ajudar. O Matheus, que é inscrito aqui no canal, ele tem a seguinte dúvida, olha só, você foi lá, fez o seu financiamento, foi pagando as prestações, vamos supor, 360 meses, você pagou 180, ou seja, metade do prazo. Se você tivesse o financiamento na outra modalidade, ou seja, você tem na Price, se você tivesse feito na saque, qual que seria a diferença? Ou também vice-versa, você fez na saque e se você tivesse feito na Price, qual que seria a diferença? Muita gente tem essa dúvida e é um momento legal de análise porque a gente está falando do meio do percurso, metade do prazo. Muita gente aí na internet fala a diferença entre saque e price, acaba não explicando em detalhes. Nós vamos usar hoje a nossa planilha, o nosso simulador de amortizações para desvendar de uma vez por todas qual que é a diferença, principalmente no meio do contrato. Bora para a prática? Antes de simular, vamos ler a pergunta do Matheus. Olha só, professor, tem uma dúvida. Passado metade do tempo, qual que foi o valor amortizado pela Price e pela saque? Planilha aberta, e para a gente fazer essa análise, a gente precisa de duas simulações, uma na Price e uma na saque. Para ficar mais fácil, vou colocar um valor redondo aqui de imóvel, tá? Vamos considerar um imóvel de R$300 mil, uma taxa de 10% e um prazo de 360 meses. Com isso, nós vamos simplesmente analisar duas situações aqui, tá? Olha só, primeiro na Price e depois a gente muda aqui para saque. Na Price, as parcelas são iguais e muita gente começa a te explicar e para por aqui. O simulador já traz isso para a gente. Qual que é a principal característica da Price? Não é a parcela ser igual. Na verdade, essa é uma característica importante. Mas digamos que uma característica ruim da Price é isso aqui, ó, a divisão da parcela. Por quê? Para ela conseguir manter a parcela constante, olha só o que acontece. Os juros é muito alto no começo. Então, um comportamento que você precisa conhecer da tabela Price é a parcela é igual, porém, os juros é muito alto no começo do contrato. Paulatinamente, parcela a parcela, os juros vai diminuindo um pouco e a amortização, ou seja, o valor que você realmente abate da sua dívida, vai aumentando. Então, veja, a primeira prestação você pagou quase 2.400 de juros, só abateu 145 do seu contrato. Se a gente for descendo aqui e analisar a última prestação, a prestação de número 360, olha o que a gente tem. Somente R$20 de juros e a gente vai amortizar, ou seja, diminuir da dívida 2.517. Então eu posso ir pagando de trás para frente? Isso não existe, galera. Muita gente leiga na internet fala para vocês, paga de trás para frente. Isso não existe. O que existe é essa coluna do simulador aqui, é o cálculo que a gente está fazendo. O que existe é uma antecipação de valor, que a gente chama de amortização extraordinária, e todo o seu financiamento é recalculado quando você faz isso. Por quê? Nada de juros é cobrado do valor que você antecipa. Na prática, para te deixar mais tranquilo e mais tranquila, isso é muito melhor, tá? Muito mais vantajoso do que simplesmente pagar de trás para frente. Eu já vou explicar isso, mas não se preocupe com isso por enquanto. Apenas saiba que não existe pagar de trás para frente, tranquilo? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos começar a nossa análise, que foi a dúvida do Matheus, e pode te ajudar também na hora de decidir entre Price e saque. Se a nossa parcela, nesse exemplo, é 2.537 com 67 centavos, eu vou multiplicar ela por 180. A gente pagou aqui R$456 mil. Isso daqui, olha só, não é exatamente a dúvida do Matheus, mas eu vou me aprofundar e vou dar mais detalhes para vocês. Primeira coisa, vamos guardar esse valor? A gente pagou, na metade desse contrato, R$456 mil, beleza? Tá. O que acontece? Se a gente for lá nessa prestação, a dúvida do Matheus é, paguei até a prestação 180. Quanto que eu amortizei? Quanto que eu diminuí da minha dívida? Se vocês observarem, olha aqui quanto está o saldo devedor dele. O saldo devedor dele está R$242 mil ainda. Significa, então, olha só, vamos fazer essa conta. 300 mil menos 242 mil e 54 reais. Significa que ele diminuiu da dívida 60 mil. Ele diminuiu 60 mil. Mas lembra que ele pagou 450 e tantos mil, 456 mil? Ou seja, ele pagou 400 mil de juros. 400 mil de juros até a prestação 180. É essa conta que é importante a gente fazer. 400 mil de juros. Por outro lado, vamos fazer essa mesma conta agora na saque. Olha só. Na saque a gente precisa fazer o seguinte, ó.
Eu vou até tirar o meu rosto dali do canto, porque naquele cantinho, olha só, deixa eu mudar de câmera aqui para vocês verem melhor. Nesse canto aqui, ó, a gente consegue ver a soma dos valores das prestações. É isso que eu vou fazer. Eu vou somar, olha só, estou selecionando todos esses campos até a prestação número 180. Na verdade, eu tenho que arrastar para o lado para eu ver aqui, eu já passei dela. A prestação 180 é essa daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, olha só, todas as prestações. O Google Planilhas já somou para a gente. Olha que legal. Ah, Nain, deu 473 mil, então Price é melhor, porque na saque eu paguei mais, quase 10 mil a mais. Calma, muita calma nessa hora, vamos analisar. Você pagou mais, mas será que como que ficou a sua dívida? Tá entendendo a diferença? Vamos fazer essa conta agora? Somando todas essas prestações, então nós pagamos 473 mil. Porém, olha só, na nossa dívida, como que tá aqui. Nós vamos pegar agora a prestação número 180, mesma coisa. Vamos descer aqui. Vamos lá na prestação 180, olha, é essa aqui. E vamos ver como que está a nossa dívida. Eu estou devendo só 150 mil reais. Olha só que interessante. Vamos fazer essas contas, galera. Eu estou devendo agora 150 mil. Então significa que eu já abati exatamente 150 mil. Por que tem esse comportamento? Nós não estamos na metade do contrato? Nós não tínhamos uma dívida de 300 mil? A saque é exatamente isso, sistema de amortização constante. Todos os meses a sua dívida, olha aqui, ó, essa coluna aqui, ó, da amortização mensal. Todos os meses a sua dívida diminui linearmente, você tem uma previsão muito grande. Então, se eu paguei 473 mil e minha dívida diminuiu 150 mil, significa que eu paguei 323 mil de juros. Bem menos juros, olha só, bem menos juros do que na Price. E por que isso acontece? Porque a prestação, olha só, como a amortização ela é constante, a prestação ela vai diminuindo e diminui muito rápido. Se você pegar a última prestação, olha só, a primeira, vamos pegar a primeira, 3.200. Se você pegar a última prestação, a de número 360, olha só o que acontece com o valor dela. Ela é R$ 839. Então, no longo prazo, a Price ela é muito melhor. Por quê? Porque você vai pagar menos juros no longo prazo, entende? Então, veja bem. Entenda bem, isso aqui é muito importante. Você pagou mais na Price, na saque, na metade do contrato. Porém, deixa eu voltar meu rosto para cá. Você pagou mais. Porém, a sua dívida diminuiu mais. Ou seja, se você precisar quitar a sua dívida hoje, você vai pagar muito menos. E no final dos 360 meses, somando todas as parcelas, na saque você vai ter pago muito menos do que na Price. Você pode usar o simulador para fazer isso. Inclusive, eu tenho um curso completo ensinando tudo sobre financiamento habitacional. Essa é uma das planilhas do curso e ela vai para você, assim como tem 4 planilhas lá que você vai receber todas. E são aulas muito práticas e muito objetivas, te ensinando tudo sobre financiamento e todos os cálculos que você pode fazer usando as nossas planilhas para se planejar para pagar menos juros no longo prazo. Beleza? Link está na descrição. Para finalizar esse vídeo, eu quero dar só mais uma dica para você que tem um financiamento na na Price, e está pensando aí, pô, fiz um mau negócio, tá? Na verdade, assim, matematicamente falando, a saque ela é sempre melhor que a Price. Porém, né, existem diversas situações que a Price pode ficar mais vantajosa para você, assim como a saque também pode ficar ainda mais vantajosa. E a principal característica é justamente o poder das amortizações extraordinárias. Porque como eu disse lá no começo dos juros, quando a gente faz uma amortização extraordinária, você não está pagando a última prestação, você está recalculando o seu financiamento. Isso é muito vantajoso, porque você vai descontar todos os juros proporcional ao valor que você pagou. Vamos simular aqui R$ 1.000 todos os meses. Lembrando que no simulador você pode simular qualquer mês e qualquer valor, não precisa ser todos os meses, beleza? Mas vamos simular aqui, ó, R$ 1.000 todos os meses. Você vai pagar a sua parcela e você vai antecipar para o banco mais R$ 1.000. A gente vai ver isso na Price, tá? Porque a gente viu que ela paga mais juros, a gente vai ver o comportamento. O que eu vou fazer? Nessa simulação, eu vou considerar que a gente quer reduzir o prazo. Olha só, eu vou reduzir a quantidade de parcelas com essa amortização de R$ 1.000. E aqui, ó, eu quitei a minha dívida. Vamos ver qual é essa prestação. Prestação número 143. Vamos fazer as contas, galera? Olha só, se eu quitei a dívida na prestação 143, significa que,
Olha só, eu tinha 360 meses, eu diminuí 143. Então, olha só, eu quitei 143, então eu diminuí mais de 200 meses. Eu reduzi menos da metade, galera. Com R$ 1.000 por mês, eu diminuí a minha dívida em menos da metade do prazo. 217 meses que eu deixei de pagar. A minha parcela era R$ 2.537,67. Presta atenção nessa conta. Eu deixei de pagar mais de 500 mil para o banco. Porém, eu antecipei 1.000 por mês, que deu 142 meses, 142 mil. Então, olha só, mesmo assim, amortizando R$ 1.000 na tabela Price, eu consigo, nesse caso específico, diminuir a minha dívida em mais de R$ 400 mil. Vocês têm noção do poder que é isso aqui para sua vida financeira, para sua vida econômica? É muita grana, galera. Olha só, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, com essa simulação. Respondi a dúvida do Matheus, mas eu fiz muito mais do que isso. Eu fiz uma análise completa de um financiamento e você pode fazer a sua análise completa também. Eu tenho um curso de como pagar menos juros no seu financiamento habitacional. E dentro desse curso, essa planilha está disponível e nós temos outras planilhas para você também. Para calcular parcela, para calcular investimentos. É um curso muito rápido, muito prático, muito objetivo. E vai mudar a sua vida, porque vai te ensinar a pensar o jeito certo de pagar menos juros. O que importa no final das contas é mais dinheiro no nosso bolso e menos dinheiro no bolso dos bancos. Então, não é um custo, é um investimento em você e na sua família. O link está na descrição. Vou deixar outros vídeos no card passando também sobre o nosso simulador de amortizações. Assiste todos se tiver alguma dúvida, mas não deixe de adquirir o seu curso agora mesmo. Bora juntos pagar menos juros para os bancos.